Agora que já entendemos as células de eternidade, como elas estão no multiverso e qual a particularidade da nossa, vamos falar sobre a rebelião de Lúcifer. Antes de mais nada, é necessário colocar que estamos falando de inteligências espirituais superiores quando nos referimos aos 12 criadores originais, pois eles já estão a uma eternidade de distâncias de emoções e desejos tridimensionais e terrenos como os nossos. Além disso, o cosmos e suas células de evolução são compostos por hierarquia e cadeias de comando inquebráveis. Até por isso, é necessário entender que a formação da célula evolutiva em que estamos é fonte de uma experiência nova para a evolução das almas. Algo registrado não só por Sidney Santos das Neves no livro A Guerra de Orion, mas também no livro de Urântia e outras literaturas de forma mais disfarçada. Isso posto, entra em cena na criação do nosso universo a entidade Lúcifer. Todavia, antes de continuar, devemos nos despir dos arquétipos religiosos criados de forma errada. Essas entidades de nível superior trabalham focadas pela evolução geral, como construtoras de universos equilibrados e não possuem interesses além deste. Os 12 deuses criadores criaram o universo de livre-arbítrio e se retiraram para cuidar de outras evoluções já bem mais avançadas. Isso porque, em uma nova célula não há necessidade de entidades criadoras desse porte, mas apenas de guardiões que supervisionem a evolução das mesmas e que ainda necessitem desse tipo de aprendizado como guardião para sua própria evolução. Lúcifer era uma dessas entidades que precisava desse aprendizado e é convidada pelos 12 criadores a colaborar na construção dessa nova célula, desse novo universo, e a ele foi dada total decisão sobre a criação, que deveria evoluir baseada apenas no equilíbrio das polaridades. Os criadores então se retiram para seus níveis altíssimos e muito longe da nova célula que agora teria em Lúcifer o alto comando. Sim, ele seria o deus de nossa célula de evolução. Para auxiliá-lo no trabalho, Lúcifer convida outra entidade que necessita do desafio para auxiliar sua própria evolução, Satã. Lúcifer, que tinha autoridade total sobre o plano da nova criação, então, coloca sua própria ideia de evolução em prática, alterando o equilíbrio entre as polaridades, dando tanto aos humanos quanto aos reptilianos um pouco mais de trevas do que luz. Em nenhum caminho evolutivo predeterminado das outras células de evolução, nunca for inserida uma quantidade de trevas tão grande quanto a impetrada por Lúcifer. O máximo que se tinha conhecimento é 1/3 da dose que ele inserira. A intenção de Lúcifer era acelerar a evolução da célula para que ela não fosse eterna como as outras. Essa intenção já deixa claro que, apesar do alto nível de evolução, Lúcifer é uma entidade que ainda carrega consigo traços que a nós humanos parecem pouco evoluídos. Porém, na escala evolutiva, somos apenas como recém-nascidos que tentam entender as decisões de engenheiros aeroespaciais. Após tomar essa decisão, Lúcifer se retira para seu próprio nível de evolução, deixando para 2 raças, os felinos e os cariãs, a supervisão da nova célula de evolução. Porém, eles não poderiam intervir na situação do desenvolvimento das raças, afinal, elas eram regidas pelo livre-arbítrio. Ok, agora nós vamos entender como que a gerência de Lúcifer resultou na Guerra de Orion e como estamos vivendo as consequências dela. O que foi, então, a Guerra de Orion propriamente dita? A espiritualidade vem dando pedaços da história do universo através de médiuns e de forma particionada. Uma parte dessa história, que é muito importante para nós, seres humanos, não só pelo ocorrido, mas pelas consequências e explicações que ela gera, é a Guerra de Orion. Segundo Sidney Santos das Neves no livro A Guerra de Orion, essa guerra é a ancestralidade de todo ser humano encarnado no planeta Terra. Você pode até desconhecer os fatos relacionados à guerra ocorrida na constelação de Órion, há trilhões de anos atrás, na encarnação passada do cosmos, pois tudo foi apagado da sua mente, mas as consequências você as vive hoje. Após Lúcifer ter alterado o equilíbrio da polaridade entre trevas e luz no universo, não demorou para que o instinto dos reptilianos se sobreposse ao dos humanos na primeira colônia que surge em Tiamat, um planeta na constelação de Órion. A paz entre as raças nunca existiu
e todos os acordos construídos com sacrifícios dos humanos são quebrados pelos reptilianos. Como a tecnologia avançava, permitia percorrer grandes distâncias galácticas e conquistar mundos distantes. Houve um momento em que a busca da paz e harmonia foi intensamente almejada, porém, as tentativas de paz eram frustradas pela determinação reptiliana em escravizar a raça humana. O desenvolvimento tecnológico humano superou em muito a nossa espiritualidade, e com isso nos esforçamos para aniquilar todos os reptilianos. Tanto que alguns humanos, através de encarnações sucessivas, haviam desenvolvido a capacidade de distinguir os reptilianos. A evolução dessa primeira colônia avançou por milênios e as guerras se tornavam cada vez mais duras à medida que avançavam tecnologicamente as duas raças, que nesse momento já dominavam armas de destruição em massa e possuíam colônias em outros planetas da célula de evolução. O que aconteceu foi que a própria natureza do planeta Tiamat começou a se rebelar com a vida que nele habitava. O planeta entrou em convulsão com tempestades de tsunamis que não deixavam nenhum lugar seguro em sua superfície. A alta tecnologia permitiu que as cidades de Tiamat se organizassem em lugares altos e protegidos, com construção de naves que funcionavam como cidades e buscavam colônias pelo universo. Os reptilianos e seus aliados faziam o mesmo. A guerra estava levando à destruição de Tiamat e outros mundos, resultando num colapso em efeito dominó de mundos e galáxias. Nesse momento, bilhões de vidas se perderam. Com isso, a nova célula perde seu equilíbrio dentro do conjunto de células de eternidade. Em uma reação em cadeia difícil de imaginarmos com o nosso limite humano, as maiores estrelas começam a colapsar e a explodirem. Lúcifer já estava ciente de seu fracasso, pediu, sem retorno, ajuda do que fazer aos criadores, e nesse momento nada fez para conter a devastação. A perda de vidas em Orion, criada para abrigar a primeira e inédita experiência de livre-arbítrio, chega ao ponto de aniquilar mundos inteiros em segundos, fazendo com que os 12 criadores passem a ver a experiência como fracassada e incapaz de gerar evolução. Tenha em mente que, como Deus dessa célula de criação, Lúcifer estava sob a lei da polaridade e do livre-arbítrio. Com isso, os 12 criadores não podiam intervir em suas decisões, muito menos amainar as consequências das mesmas. Quando ele obtém o silêncio ao perguntar aos superiores o que fazer, isso já era uma resposta. O comando e o aprendizado eram apenas de Lúcifer, assim como as soluções e consequências dos problemas. Com isso, criou-se uma célula de evolução inédita, e que ainda traria mais alguns ineditismos em sua história, uma intervenção superior, ou melhor, 2 intervenções superiores. E aí, gostou do nosso vídeo? Se você gostou, então apoie o nosso projeto. Como? Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. Na descrição do Pix, coloque o priorado, porque com essa descrição eu consigo separar o Pix para que ele seja colocado para todas as entidades que nós ajudamos. Todo o trabalho desse canal, seja em Pix, seja em monetização, ele é revertido para as causas que nós apoiamos. E as causas que nós apoiamos estão descritas aí para vocês, estão colocadas na descrição. Se vocês puderem, apoiem também, que são causas bem justas, são causas bem interessantes, que valem muito a pena. E se você decidir comprar alguns dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Até a próxima. Abraços.